Virginianos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à leitura de vocês. Para quem é novo por aqui, nova por aqui, novo por aqui, sejam muito bem-vindos. E vamos lá para mais uma leitura. A gente hoje vai falar de amor. O primeiro tópico que a gente vai conversar aqui é sobre o reconhecimento da tua energia. A gente vai ver se essa leitura é para você ou não, tá bom? A gente vai dar uma olhadinha aqui direitinho. Tendências da relação que você tem, ou se você não tem uma relação agora, a gente vai falar sobre a sua dinâmica entre você e esse assunto amoroso, tá bom? A gente vai ver as qualidades de você com relação a essa situação ou essa relação, com os fortes e fracos, né? A dinâmica ancestral que pode estar interferindo nesse processo, principalmente sabotadores que podem estar por aí, e conselhos da espiritualidade, tá? Mediante a tudo que a gente vai falar. Então tá bom. O Divino Superior, Criador de tudo que é, esse aqui, que os virginianos que estão aqui precisam saber com relação a esse tema, de acordo com esses tópicos aqui. Reconhecimento energético, por favor. Marechu, chamo de lá. O Imperador. Nome aqui, 7 de espadas. E aqui, o 9 de paus. Interessante. Tem alguém aqui refletindo com relação à própria postura com relação ao passado, tá? Com ênfase, com vontade, de verdade, de finalizar uma necessidade de ter que ficar sendo... sabe quando a gente tem que ser meio MacGyver com relação às situações? Parece assim que vocês, não sei se vocês precisavam ser muito inteligentes, muito persuasivos com relação, sabe? Se de alguma forma, assim, de repente vocês foram umas pessoas, assim, que precisaram manipular situações em seu favor, sabe? Ficar com aquela coisa da seduzência e tudo mais, né? Que todas as coisas também tinham que ser da sua forma, do seu formato. Tem alguém, assim, refletindo, tá? Com relação ao que passou, com relação a esse tema, tá? Mas com esse objetivo, eu quero dar as costas pro que já não tá servindo, porque só tá me dando ansiedade, eu só fico em situações que não são legais para mim, eu tenho que toda hora me tornando uma pessoa que eu não sou, ou entrando em dinâmicas e conversas e assuntos. Sabe quando a gente, supõe, a gente vai namorar com uma pessoa que é pagodeira, aí a gente se torna pagodeira. A gente vai namorar com uma pessoa que é fisioterapeuta, tu sabe tudo sobre fisioterapia. Então tem uma coisa aqui que meio que se mesclava de acordo com quem namorava, ou que se mesclava, sabe aquela pessoa meio camaleão, assim, que se adapta. Não tô falando, é uma coisa positiva, mas pode ser negativa, assim, pra você com relação a esse tema. Então, assim, o quanto eu me pareci com coisas, com situações, com pessoas, para me tornar uma pessoa aceita. Será que eu queria mesmo estar nesses lugares ou com relação a essas pessoas? Porque a gente tá falando de um imperador aqui, né? O imperador é um cara assim, tipo, que ele já entendeu onde ele tá, né? Assim, é o que ele quer. Ele já ultrapassou algumas coisas ali na vida dele e ele já entendeu assim, não, tá bom, aqui agora eu já entendi que eu tenho que agir de uma forma X, né? Mas também assim, não é para ser também tudo do jeito dos outros, também tem o meu jeito. Né? E tem uma coisa assim de reconhecendo esse seu jeito nas dinâmicas e de você reconhecendo também os jeitos do outro, lendo a tua jornada até aqui, né? Mas agora com o intuito de entender que você vai ter que ser de uma forma XYZ, assim, tem uma forma de não ser falso, de não ser desonesto. Mas assim, eu não tô sentindo aqui uma vibe ruim, tô sentindo uma vibe até de arrependimento, a cara desse ratinho aqui, tem uma cara meio de arrependimento, assim, tipo, nossa, quantas ciladas eu me coloquei, sabe, por causa disso, nossa, quantas coisas eu poderia ter evitado se eu tivesse, assim, estabelecido bem os meus valores, se eu tivesse de fato colocado, nossa, eu quero isso pra minha vida, eu não quero aquela outra coisa na minha vida. Eu quero, daqui pra frente, viver de uma forma XYZ. Eu quero nananana, sabe? Então, assim, como se você estivesse pensando, nossa, gente, olha onde eu me coloquei, né? Sabe? Que situação. É uma coisa aqui meio assim, revoltada, né? Eu tô revoltada. Não queria estar vivendo certo tipo de coisa e sabe? Hoje eu consigo reconhecer e tudo mais, então eu preciso ver o que eu fiz para estar manifestando esse tipo de coisa, porque daqui pra frente eu quero uma outra coisa, tá? Eu quero viver uma outra coisa, tá? E qual que é a tendência disso aqui? Qual que é a tendência? Qual que é a tendência?
ou a tendência é vocês, eu não sei se vocês, tem gente assim que vai de alguma forma, se for alguma coisa de vida passada, tá? Vocês meio que vão trabalhar alguma coisa aqui para ressignificar. Mas se for alguma coisa assim dessa vida mesmo, tá? Tem uma coisa assim de vocês se colocando numa postura de eu vou resolver isso aqui, tá? E é uma coisa assim de resolver que eu sei que é uma coisa instintiva minha, eu sei que é uma coisa minha, eu que tenho que fazer. Eu tenho que decidir que eu vou agir assim, dessa forma que eu quero, né? Porque tem uma coisa aqui que é instintiva, é espiritual, é uma coisa que tem que ser verdadeira, é de dentro, porque assim, se eu não resolver isso aqui, vai ter uma hora que eu vou agir dessa forma. Porque assim, quando a gente não resolve a situação com os nossos instintos, porque instinto não avisa, instinto, ele reage. É aquela coisa assim, ele não pede autorização. Então, se você não treina você mesmo, você não se coloca em situações e não reconhece os medos que você tem, não se prepara para situações de medo, pavor, se você não reconhece o que você tem medo, as coisas que você... Aquilo vai vir, aquilo ali vai aparecer de novo. E tem uma coisa aqui assim, de ser muito autoritário, tem uma coisa aqui de ser muito rebelde também, de querer as coisas tudo do seu jeito, sabe? Sabe, é do meu jeito, eu que tenho que fazer isso aqui. Tem que ser assim, né? Então tem uma coisa assim que você fala, eu preciso resolver isso aqui. Só que assim, engraçado e interessante porque do mesmo jeito que você tem essa sua forma de agir diante das coisas, essa emoção, né? Essa tem uma passionalidade aqui também, uma coisa assim, meu, sabe? Quando eu quero e não sei o que. Desse mesmo jeito que você fala assim, tem um momento da minha vida que eu falei assim, eu não sei o que é isso, não sei o que está acontecendo, mas que eu vou resolver isso dentro de mim, eu vou. Né? Então, assim, às vezes a gente precisa tomar uma atitude como essa, assim, desse jeito, assim, né? Então, assim, eu não sei o que é. Desculpa, gente. Eu não sei o que é isso daqui, mas que eu vou resolver, né? E aí você com você mesmo, assim, eu vou ter que lidar com isso daqui. Mas eu tô saindo com as pessoas só por carência, eu vou ter que olhar pra essa minha carência aqui, eu vou ter que suprir a necessidade dessa minha carência de alguma forma que eu não tô entendendo aqui, mas eu vou entender, né? E assim, também se você tá junto com uma pessoa aí, é como se você falasse, meu, não é possível que eu não consiga agir de uma outra forma. Suponha ser uma pessoa super agressiva na hora de se comunicar. Uma pessoa super agressiva na hora de chegar nas pessoas. Não é possível que eu não consiga resolver isso daqui. O imperador, mas eu aprendi tanta coisa, por que eu tô agindo assim com as pessoas? Tem uma coisa que é assim, meio revoltada, sabe? Tem uma coisa aqui de uma pessoa assim que eu ainda, de novo, sabe? Eu ainda tô assim, sabe? Tem uma coisa de dominar o próprio instinto, mas assim, com o próprio instinto. Sabe? Não tem alguém assim lutando contra si mesmo. E tem, mas assim, é como se eu entrasse de acordo, num acordo. Eu sei que você tem medo disso aqui, mas a gente vai precisar negociar. Então tem uma coisa que eu vou negociar isso aqui. E negociar de uma forma assim que pra você vai dar resultado, porque assim, a gente tem um hierofante aqui lidando com essa perspicácia negativa, né? Então, se você, de alguma forma, pedindo assim, uma justiça divina, e pode ser até uma coisa assim, de registro acástico, até vocês se encontrando, assim, quando a gente vai resolvendo coisas de vidas passadas e tudo mais, você vai clareando, né? Trazendo luz para aquela personalidade. Ou pode ser também você entrando em contato com os seus gênios internos para te ajudar, para aquelas suas partes que já aprenderam isso, né? Para que te ajude, para que te auxiliem a lidar. Não é possível que eu tenha uma mente tão maravilhosa, que eu tenha uma mente que consegue dar um nó em pingo d'água, que eu não consigo lidar comigo, eu não consigo melhorar meu jeito de ser, que eu não consigo lidar com essa procrastinação, que eu não consigo lidar com essa minha falta de controle com relação à finança, que eu não consiga estabelecer uma rotina saudável para mim, que eu não consiga ser uma pessoa fiel, verdadeira, né? Porque tem gente aqui que tem essa coisa de querer estar livre, leve e solto, né? E ao mesmo tempo querer que a pessoa não seja, né? Então, assim, tem uma coisa que é não monogâmica unilateral, né? Então, assim, tem uma coisa que é assim, não é possível que eu não consiga, né? Se eu sou uma pessoa que eu entendo que eu quero ser, por exemplo, monogâmica, por que eu tô querendo ficar aqui agindo com uma pessoa não monogâmica só da minha parte? Será que eu não é capaz de eu segurar a minha parte ali que gera essa vontade? Será que eu não consigo gerenciar isso aqui de uma forma assertiva? Não é possível, eu sou uma pessoa tão inteligente. Tem uma revolta aqui com vocês, mas a tendência é vocês, né, pararem para pensar. Então, por que eu tô me colocando em situações de tanta ansiedade? Por que eu não posso? Eu sou muito inteligente aqui.
O Hierofante, tipo, o imperador aqui, ó. Isso é realmente muito inteligente. Né? Então, assim, tem uma coisa aqui que vocês estão parando pra pensar. O que eu tô agindo assim? Tá? Então, a tendência aqui é vocês colocarem vocês mesmos aí no prumo, tá? Eu perguntar quais dinâmicas ancestrais podem estar interferindo, dinâmicas ancestrais. Dinâmicas ancestrais que podem estar interferindo nessa situação. Deixa eu me ajudar. Que tem uma confiança invertida. Aventura e a receptividade. Tiveram vidas passadas de vocês que vocês não confiaram no próprio poder, ou então não puderam confiar no próprio poder de vocês, porque vocês foram bloqueados de fazer esse movimento, né? Foram colocados como pessoas incapazes de gerenciar os próprios instintos. Sabe? Ah, não, você não vai conseguir. Ah, não, você não vai dar conta disso. E aí vocês receberam e aceitaram, né? Ou não sei se foi algum tipo de diagnóstico que vocês tiveram em algum outro momento, tá? Ou pode vocês também serem os algozes dessa situação e de alguma forma hoje quererem manifestar a situação divergente para que você experimente a mesma situação que você fez alguém passar numa vida passada com relação a isso aqui. Tá? Com relação a acreditar, confiar no próprio poder, acreditar que você é capaz de viver uma coisa diferente do que te impuseram, tá? Para viver. Então, assim, tem uma dinâmica assim fortalecendo esse processo. E quais são os pensamentos sabotadores que podem estar interferindo aqui? O fardo, a celebração e a não materialidade. É como se vocês pensassem que é muito cansativo ser vocês. É muito cansativo querer resolver isso e fazer isso. Sabe? É como se vocês ficassem procurando sempre... alívio imediato que fala, prazer imediato. Não sei se vocês ficam muito nas redes sociais, alguma coisa assim. Vocês querem procurar coisas muito para se distrair. Mesmo vocês sendo mestres e tendo um conhecimento oculto para lidar com esse tipo de situação aqui, né? Para lidar com situações de ansiedade e tudo mais. Não sei quem são vocês. Mas isso aqui é a carta do Hierofante, né? O Hierofante fala sobre você ser um mestre, de você ensinar, de você saber coisas, né? Que às vezes as pessoas não sabem, né? Sabem porque sabem muitas vezes, né? E mesmo assim vocês ficam naquela situação de não, eu queria resolver isso sem ter esforço, né? Então tem uma coisa aqui de vocês ficarem procrastinando as coisas, se mantendo em situações de fracasso, no sentido assim, eu não sou capaz de fazer isso, aí vocês vão criando situações para vocês e validando que vocês não são capazes, mas ou ficam criando metas que vocês nunca vão conseguir superar, ou ficam realmente matando o tempo de vocês, e o tempo que sobra é um tempo que você deveria estar fazendo alguma outra coisa, e aí vocês se machucam, se maltratam porque não estão no espaço onde vocês queriam estar naquela situação, ficam se comparando com outras pessoas no sentido de a pessoa consegue, eu não consigo, né? Aí fica essa coisa aqui, tá? Mas trabalhem essa coisa dessa vida passada, porque assim, gente, o que ficou lá, o que vocês fizeram lá, é uma outra história. Agora aqui é uma outra vida. A melhor coisa que você pode fazer pela sua vida passada é viver plenamente essa vida aqui. É claro, se vocês tiverem oportunidade de fazerem coisas para ressignificar, para libertar, para liberar coisas de vidas passadas, façam. Mas a melhor coisa que vocês têm para fazer nesse momento, enquanto vocês vão resolvendo, se vocês podem fazer isso agora, neste minuto, é já começar a falar, eu tô aqui nessa vida, essa outra vida aqui eu fiz, mas assim, porque assim, vocês são eu do futuro dessa situação. E aí, então, sabe aqueles momentos da vida que a gente faz oração, aí vem alguém e ajuda a gente? Muitas vezes é o nosso eu do futuro, né, que tá vindo, e é esse exercício de você fazendo, ressignificando e procurando ser melhor, escolhendo ser melhor todo dia, é você fazendo, eu não sei o que aconteceu, mas eu mudei, eu não sei o que aconteceu, mas eu tô melhor, eu não sei o que aconteceu, mas porque nem sempre a gente nem pediu nem ajuda, né? Mas assim, o nosso eu do futuro, como ele tá escolhendo seguir em frente e viver a vida dele lá, fala, ai, quer saber? Eu tava com uma vontade de me vingar de fulano, ciclano, beltrano, acordei, tô bem, ai, quer saber? Deixa aquela pessoa lá. Né? Que é quando a gente, nosso eu do futuro, escolheu simplesmente deixar pra lá. Então, assim, às vezes você fala, vou seguir.
né? Então, façam sempre que vocês puderem, né? Se libertar, e nananã, tem vários profissionais maravilhosos que façam isso, inclusive a gente aqui faz, tá? Mas façam o movimento de vocês escolherem estar com vocês nesse momento aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da leitura, tá bom? Muito obrigada pela... Ah, falta ainda aqui o conselho da espiritualidade. Vocês estão com pressa? Vocês já entenderam, né? Tem uma coisa que eu já entendi. Já entendi o que eu vou fazer. Tem alguns que estão dispensando o conselho, mas tem outros que querem. Conselho da espiritualidade para quem quer. A fonte invertida. Nossa. E o criador aqui, invertidos. Não entendi muito bem, mas vamos. Geralmente eu não aceito essas duas cartas juntas, mas foi muito específico, né? Nós somos o mundo. É interessante, porque assim, a mensagem que me veio é que assim, nem sempre tudo é sobre você. Então, não sei se você tem uma coisa aqui de ficar se culpando sobre tudo. Tem coisas que é sobre o que você pode fazer diante da situação que você vive, né? E às vezes assim, tem até um obsessor, alguém, né, que a gente fez que tá ali tentando, né, fazer uma coisa. Mas assim, nem sempre é sobre você. Às vezes é sobre aquela pessoa que não conseguiu superar a situação e tá ali querendo te encher os pacovar, entendeu? Nem sempre é tudo sobre você. Então, assim, tem coisas que é com relação ao coletivo. O que melhor você pode fazer com relação ao coletivo? A melhor coisa que você pode fazer com relação ao coletivo é se curar, é curar você mesmo. Então, assim, nem sempre alguma coisa assim que você vai... que é você que vai conseguir resolver, sabe? Tem coisas que é por merecimento de todo mundo, né? E é por merecimento de um contexto todo para resolver algum tipo de situação. Às vezes vocês estão se responsabilizando por coisas demais, entendendo sobre coisas demais. Tem coisas que você também precisa entender que são da família. E assim, a gente precisa considerar o meio que a gente veio, as pessoas com quem a gente convive, o tipo de coisa que a gente consome, tanto pelos olhos quanto pelos ouvidos, né? Por osmose também ali, por convivência de forma intuitiva e subconsciente, né? A gente tem que considerar todos os estímulos que a gente recebe para a gente também reagir e agir diante das situações. Então, nem sempre você vai conseguir, com a força do ódio, evitar que alguma situação aconteça. Pode ser que vez ou outra ela aconteça, mas o que você vai fazer de melhor com relação a isso, sabe? Então tem uma coisa aqui de não se punir, de não se maltratar, nem tudo você vai ter o controle, nem tudo você vai conseguir resolver. Tem coisas que fogem à tua vã sabedoria, e tem coisas que você não vai ser nem a fonte e nem o criador, nem tudo vai emergir de você. Tem coisas que vão para além de nós, e tem coisas que, que ultrapassam a nossa pequenez de resolver. Tem coisas que estão muito acima e não abaixo. Tá bom? Então teve uma leitura aqui mais profunda, né? E aí você vê que faz sentido pra você. Um grande beijo, até o próximo vídeo.